Olá, muito prazer a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu robô de investimento. E ele tem uma estratégia de ficar analisando vários indicadores. Ah, que indicadores são esses? Como indicadores como DX, pivô, SMA, são diversos indicadores que a gente vai ver hoje. E esses indicadores vão ficar mostrando se é a hora certa de vender ou de comprar. E como que ele vai funcionar? Enfim, aqui está o arquivo de configurações do robô e vocês podem ver aqui, a gente está na operação do backtest. Ou seja, a gente vai simular uma operação no passado. Então, a gente vai estar fazendo um teste para simular isso. E a gente vai ter a balança inicial aqui de US$ 1.000. E a gente vai simular isso no período mais ou menos de 4 de janeiro até o dia 9 aqui de fevereiro, onde vocês podem ver que o mercado não tipo, ele oscilou bastante, ele chegou ali, bateu no, não sei se aqui foi a máxima histórica da época, deve ter sido, bateu ali nos 109 mil, porém, apesar dele ter batido esse valor, ele voltou aqui para os 97, etc. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é efetuar uma estratégia de compra e vendas de Bitcoin durante esse período. E aí, como que eu vou fazer isso? Primeiro, a gente vai definir o período. Ah, o período aqui que está definido é maior. Verdade. Porém, o limite de dados é 820. E se a gente for pegar como o robô está operando de hora a hora, então significa que vai ter um limite de 820 horas. Então, se a gente pegar 820 e dividir por 24, que é um dia, a gente trabalha ali só com 34 dias. Então, por isso que ele vai começar ali no dia 5. É bom, aqui está começando no dia 1, porém não tem dados no dia 1, então ele começa no dia 5. E vai aí até ali, mais ou menos dia 9 de fevereiro. E eu vou mostrar isso para vocês. Ah, como que a gente pode confiar nessas datas? Então vai abrir, tem uma opção aqui que é o Chart Viewer. E o que que é o Chart Viewer? É exatamente a mesma coisa que isso daqui, porém, só que do robô. E aí ele vai abrir essa aba. Geralmente essa aba não é necessária quando o robô está operando, porém é bom para quando a gente estiver fazendo análises e estiver criando as estratégias de investimento. E como que a gente vai ficar criando essas estratégias de investimento? Enfim, eu já defini algumas estratégias, tem todas essas estratégias aqui já instaladas no programa, porém, essas duas estratégias aqui não estão funcionando atualmente, só estamos usando essas quatro aqui. E aí, como que funciona cada uma dessas? O Ultracell é bem indutivo. Ele vai tentar vender tipo, no topo, no topo máximo. Quando o robô, quando a partir dos indicadores que tiver aqui no programa, ele identificar que chegou nesse topo aqui, ó, no máximo possível, ele vai efetuar a venda. E ele tem qual o ID dele? -10. Então, quando o código receber ali -10, ele fala, nossa, é Ultracell, é venda máxima. Então, ele vai vender para tentar obter o maior lucro possível. É reverse no céu. É quando ele identifica que vai ter uma queda. Tipo, tá aqui, ó, tu viu aqui? Teve um topo. Pum, caiu. Antes dessa queda, ele já pega que vai ter essa queda, então ele vende. É isso, basicamente. Range e Cell. Range e Cell é mais para mercados lateralizados, que ia mostrar para vocês. O mercado lateralizado é aquele mercado que está péssimo de operar, então ele fica tipo, meio que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tipo, não sobe muito, não desce muito, e é um mercado muito lateral, um mercado muito ruim para investimento. E aí ele tenta operar, ele tem uma estratégia específica só para esse momento, que é aí o que nós fazemos, né? A gente aumenta o aporte ao invés de fazer aportes de US$ 50, a gente vai fazer ali aporte de US$ 200 e vai tentar pegar um lucro mínimo, tipo, 3% de lucro, 2% de lucro, e é isso. Tipo, não tem isso de 10% de lucro, não tem no mercado lateralizado difícil. E o Ultra Buy, o que é o Ultra Buy? É o compra no mínimo, quando ele tá aqui no mínimo, é bem intuitivo também, o reverse buy tipo, é a mesma coisa, só que tipo, quando ele identifica um ponto de reversão que ele vai subir, então ele compra aqui e o reverse sell, depois vai descer, ele vende. E é assim mais ou menos que vai funcionar. Esses outros dois aqui eu posso deixar para outros vídeos explicar. E até todos esses eu posso vir explicando estratégia por estratégia, porque cada estratégia dessa teve bastante pesquisa por trás. Elas não saíram de nada, não tirei da minha cabeça. Vocês podem ver aqui, ó, cada estratégia dessa eu peguei para analisar, tipo, a estratégia de reversão, que são os pontos de reversão, que é aquela lá, identificou o topo que vai cair. Aqui a conta que ele faz para identificar os pontos de reversão. E aqui, ó, ele identifica pontos de reversão de vários momentos. E aí, enfim, é muita conta por trás.
Tem as linhas de tendência, se a tendência subir ou se a descer. Tem os ADX, que é estratégia para você ver a força que o mercado está, e a força de subida, força de queda. Tem as linhas de pivô, que é para você saber se está no momento de alto, de baixo, enfim, tem muitas outras e eu posso mostrar para vocês. Não é só aquela média móvel simples, não. Tem muita coisa por trás. E vamos lá. E aí, agora eu vou aqui apagar para o banco de dados, né, da operação anterior que eu fiz, porque ele vai salvar. Sempre que ele faz alguma coisa, ele salva, tem os logs, né? E aí eu vou executar aqui para vocês. E aí, além disso tudo, ele tem uma opção de prevenção de perda. E o que é que isso significa? Que se isso aqui estiver ativado, ele previne a perda. Prevenindo a perda, você consegue colocar um lucro mínimo que ele tem que ter, porque cada operação tem uma comissão. Essa comissão vai ser de quê? Ah, vai ser uma comissão de 0,1%. Comissão que está lá. Aí você compra US$ 1.000. Ou seja, você teve que pagar como ele falou, teve que pagar US$ 1 para que isso fosse funcional. Isso é o que a corretora vai comer de você. Vai comer US$ 1 por US$ 1.000 que você comprou ali. E aí você tem que ter pelo menos um lucro maior do que 0,2, porque você tem que pensar na compra e na venda, porque a comissão é na compra e na venda. Então aqui eu botei que o lucro mínimo é de 0,5%. E ele não vende, ele bloqueia. Em casos de. Se o robô ele comprou num topo aqui, aconteceu do robô comprar no topo, 105 mil, e ele tentar vender na baixa aqui, 97, não vai permitir. Ele bloqueia isso, ele vai segurar esse ativo que você comprou, essa quantidade de Bitcoin que você comprou, até subir de novo, 106, etc. E isso é seguro? Para Bitcoin é. Para Bitcoin é seguro. Por quê? Porque Bitcoin é uma moeda de acumulação de valor. Então, a tendência do Bitcoin é diminuindo conforme os anos, a cada 4 anos, né? Tem um halving. E aí, como o Bitcoin vai diminuindo, porque quanto mais pessoas está querendo, mais gente está querendo essa moeda, isso é ok para Bitcoin. Para outras coisas, tem que tomar cuidado com isso. Agora vamos lá dar mais uma olhada em alguma coisa. Lembra dos indicadores? O Ultracell é um indicador -10. E aí, o que que isso significa? Que o -10 vem de 75% de todas as posições que estão compradas. Então, o -10, o indicador Ultracell, como ele vende no topo, ele consegue operar em todos. Já o -12, ele vem de 100%, porém ele vem de 100% só da venda de mercado lateral. E aí ele não consegue mexer nas outras aqui, ó. Ele não está configurado aqui para mexer nas outras. E aí a -11 consegue mexer nas outras, -13 também consegue, porém -11 só vende 50% da posição, -13 nem sei do Excel, não sei quanto da posição, das posições ele vende, pelo visto não está aqui. Tem que dar uma olhada, mas eu acho que essa função nem tá. Eu vou desativar aqui, só por. Pronto, não está funcionando. Parou de funcionar agora o -13. É... Mas eu acho que ele já não estava funcionando antes. O menos 100 eu também sei que não está funcionando, porque eu não coloquei para funcionar. E aí agora a gente vai executar esse robô. Vamos lá. E aí, mostrando aqui, ele inicia o programa numa conta de teste da Binance. Então, ele simula aqui como se tivesse US$ 1.000 nessa conta. Aqui, a balança inicial de US$ 1.000. Vamos apertar aqui Enter para iniciar. E como ele funciona? Aqui de início, ele vai mostrar. Olha, você está no modo backtest e você tem que acessar seu dashboard. E ele te dá dois dashboards. Um dashboard de histórico de operações, que eu posso mostrar para vocês em outro vídeo, porque senão eu vou me estender muito. Mas esse daqui é basicamente para você conseguir criar as estratégias que tem, e um dashboard de performance. E o que é esse dashboard de performance? Vamos abrir ele aqui. É isso aqui. E aí ele fala o preço do ticker atualmente, o saldo que você tem na sua conta, o tempo de execução, o intervalo que você está operando, se está no modo testnet, é o modo de teste, é o backtest, né? E a moeda que você está operando. E aí ele vai, conforme o programa vai executando, vai mostrar para vocês os números. E aí aqui tem as opções das ordens ativas e histórico detalhado de operações.
o histórico detalhar as ordens. Vamos primeiro para as ordens ativas. As ordens ativas, elas vão pegar e mostrar para vocês quando ele compra. Ele comprou aqui, em 97 mil. Comprou em 97 mil, vai ter uma ordem aqui mostrando 97 mil comprado, $50. E aí, quando ele vender, ele vai vender aqui, 103 mil. Vendeu 103 mil, aí vem para o histórico de ordem. Por quê? Porque vai ter já a ordem de compra e a ordem de venda. Só que não vai vir tudo para o histórico de ordem, porque ainda vai ter uma ordem ativa, porque ele vende parcialmente esse valor. Ele vende, então, 50% desse valor, ele não vende o valor cheio. Por quê? Porque o Bitcoin ele tende a se valorizar com o passar do tempo. Então, não vale a pena, às vezes, você ficar investindo, tipo, vendendo tudo, dependendo da estratégia que você está utilizando, né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês a execução. Ó, vamos atualizar os dados. O tempo de execução, 116 segundos. Vamos executar aqui. Aí ele baixa, ó, ele baixou aqui os 820 registros, 34 dias, se lembre. E vamos executar. Ó, funcionou. Aí lembra aquele chart viewer que eu falei que tinha opção? Ele vai mostrando aqui pra gente, ó. Aí ele mostra aqui todas as operações que ele está fazendo. Ó. Esse sobe é da reversão. Ó, ele identificou que vai ter uma reversão. O que é a reversão? Subiu. Entendeu? E aí, aqui, ó, comprando na baixa, tá vendendo aqui, ele conseguiu vender, legal, né? Comprando aqui embaixo, vendendo na alta. E aí, quando aqui, ó, são os sinais que ele tá recebendo, ó, ali, 13. 13 é sinal de compra. Ele comprou aqui, ó. Tá entendendo? Tá entendendo? E agora vamos atualizar os dados para ver como que tá o desempenho dele. Ó, quanto que tem ainda na conta, quanto que já está em operação, comprado em alguma coisa, $639, e o total, que é a soma do investido e do saldo da sua conta, 1.103. Foi feito um total de 7 operações, com lucro de $3, e aqui tá os lucros, ó, $43, 47, comprou 18,73, vendeu 19,17. Então, bastante, tá legal aqui, ó, $1 por operação. E a gente vai atualizando aqui. Tem um modo escuro também, ó. Eu gosto. Eu gosto. 45 operações, $18. Quanto que tem? 117. Lembrando que a gente começou com 1.000 só. E aqui, ó, ele já aumentou bem mais a quantidade de operações que ele está fazendo. Essa aqui são as posições abertas. E agora a gente vai esperar que ele finalizar. E como que é definido o valor que ele compra? O valor que ele compra, vou mostrar aqui para vocês logo, enquanto ele está executando. O valor que ele compra é definido aqui no próprio arquivo de configuração. Se a gente pegar aqui, a estratégia 1 está utilizando $25, a estratégia 10, 100, 11, 75. E esses valores é o cenário 2 aqui, conservador. Dá para você botar mais aqui, 200, para fazer compras maiores, né? E agora a gente está vendo aqui como que vai ser o resultado dele. $69 de lucro, 112. Maior lucro, $2. Ele não para de executar. Aqui, ó, tá em 24 de janeiro ainda. Aqui, ó, aqui o mercado lateralizou, tá vendo? Então aqui, ó, o que está comprando e o que está vendendo é o 12. Não é o outro que deu 12, vendeu, comprou. Aí o mercado saiu da lateralização. E aí quando subir, tipo, o que foi lateralizado aqui, ele vai vender. Ele fica tentando, ó. No mercado lateral, ele fica tentando fazer esses pequenos trades aqui com pequenos lucros. Bem, bem legal, né? Esse SMA aqui é a média móvel de 29 dias. Esse de baixo aqui é o ADX, mostrando a força do mercado. Depois eu posso explicar isso para vocês com mais detalhes em outro vídeo. E aí vamos esperar aqui finalizar. Ó, vender. Foi finalizado aqui no dia 4 de fevereiro, como eu falei com vocês. Ó. Aí o balanço atual é $14, é o que tem na conta, porque o resto está tudo investido. Vamos olhar. Tá, ó, o lucro total $81. O saldo total, 800.196, o total investido está 181.181, sendo que a gente começou só com $1.000. Enfim, é esse o programa que eu queria mostrar para vocês, está com esse board aqui da data, vou ter que corrigir isso. Mas eu queria saber se vocês querem saber mais, se gostaram, se tem interesse nesse programa, ou o que vocês acham de continuar jogando ele para frente.
Enfim, posso trazer mais configurações para vocês, porque tem muito mais coisas além disso. O programa é muito mais robusto, enfim, tem muita coisa. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!